Bem-vindos a mais um episódio do podcast RSM Transformações Tributárias. Estamos à mesa aqui com os meus amigos, meus colegas, trazendo um contexto bem específico para vocês agora, que seria tecnologia e principalmente que aspectos que a tecnologia traz de ganhos com a reforma tributária. E eu acho que é muito importante a gente começar a falar sobre segurança, né? Compliance fiscal. O que isso traz para a realidade das empresas e o que a gente pode trazer de agregado para a empresa hoje. Segurança, para mim, segurança da informação, segurança de dados é a tônica do momento, né? Eu acho que o mundo todo está se debruçando sobre a estrutura de segurança. A gente tem visto diversos ataques cibernéticos acontecendo em diversos lugares, não é só em empresa A ou empresa B. A gente tem visto um crescimento muito grande de phishing, de tudo. Então, a parte de segurança da informação ela ganha um protagonismo grande dentro do mundo cotidiano e, sobretudo, num ambiente de transformação digital como a gente vai passar. Então, a gente garantir que as principais diretrizes de segurança vão ser seguidas, isso para mim é uma condição sine qua non. Exatamente. Eu até queria passar, como eu não sou especialista no tema, né, eu queria passar para o meu sócio, o Felipe José, Filipão, para poder falar sobre isso, porque essa área ele cobre bem. E vai passar um pouco também, né, Felipe, compartilha da nossa experiência, por exemplo, porque a gente, de forma muito orgulhosa, posso dizer isso, né, aqui na RSM, por exemplo, a gente sofre ataque de cibersegurança diário. E a gente até hoje conseguiu resistir a todos. Tudo não é um convite, tá? Veja, por favor, quem tá assistindo, por favor. Não venha testar nada aqui, tá certo? Mas assim, a gente já sofreu diversos ataques, a gente tem um nível de conforto e segurança, mas a gente não quer botar isso à prova não, tá bom? Tudo bem. Não é aquele negócio, como invadir lá os sistemas americanos e tudo. Ninguém tá propondo um desafio aqui, tá? Não é um hackathon não. Mas Felipe, vai lá, cara. Obviamente que hoje, como Léo e Luciana falaram, o tema de segurança cibernética ele é importante não só para as empresas, mas como para a nossa vida pessoal, né? O volume que você tem hoje de ameaças virtuais é enorme, um número crescente de golpes virtuais, você aí é amplamente noticiado e, infelizmente, o Brasil hoje figura na segunda posição mundial de ataques cibernéticos e isso vai muito de encontro a talvez uma cultura que ainda exista de não tratar esse tema com a seriedade e que ele merece, que ele dedica. Aqui eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, que aqui a gente vem numa jornada de quase 7, 8 anos de desenvolvimento dessa área, de preocupação com esse tema. É uma preocupação muito forte. Nós temos um investimento muito grande na área de segurança, não só de ferramentas, de software, mas de políticas, de procedimentos. Isso está tão hoje no nosso DNA que no nosso onboarding isso é praticamente um tema inteiro do nosso onboarding para que os nossos novos talentos saibam da importância dos dados, não só dos nossos clientes, mas dos próprios dados. Eles são treinados, a gente dá treinamento aqui para isso. Também hoje somos certificados ISO e algumas frameworks que ainda não somos certificados, já estamos em rota de certificação, nós já praticamos efetivamente todo o processo e procedimento para isso. E hoje nós temos uma estrutura extremamente resiliente, onde nós temos eu tenho muito orgulho de dizer, uma equipe robusta que trabalha de uma forma muito ativa para prevenir os ataques. Como o Léo colocou, a gente hoje sofre bastante tentativa e até hoje a gente não teve sequer nem um downtime, os sistemas nunca sofreram ataques que não nos permitiam ficássemos fora do ar. Uhum. Hoje temos uma operação remota bastante significativa. Então hoje toda a nossa estrutura ela é em nuvem, multinuvens. Hoje a gente não trabalha essa redundância é importante. Não é só redundância em uma nuvem, a gente trabalha com nuvens de fornecedores diferentes, o que nos trouxe uma capacitação muito grande. E assim, e com um outro motivo de orgulho, de tanto a gente fazer isso bem feito e passar aqui por conta da nossa atuação
na área fiscal e na área de terceirização, a gente passa por um número muito grande de auditorias de grandes empresas. Exato. É feita não só por empresas de tecnologia, como o Big Four, como também essas próprias grandes empresas que têm comitês internacionais de segurança bastante detalhistas, por ser um tema bastante sensível. E até hoje a gente nunca recebeu uma recomendação. Então é uma estrutura hoje que a gente se orgulha muito. Não é um trabalho do Felipe, não é um trabalho só da equipe do Felipe, mas fundamentalmente é um trabalho dos nossos sócios, da conscientização de quão importante é essa matéria. E aí acabou que, de tanto a gente fazer isso bem feito, isso tornou uma linha de negócio. Exato. E a gente vende esse serviço para as empresas, a gente vende essa consultoria em segurança, em estruturação de dados, em estruturação de políticas, em certificações, preparar empresas para que elas se certifiquem em segurança. Hoje a gente conta com alguns profissionais aqui, CISO, e profissionais que são acadêmicos, são professores, eles Sim. dão aula em instituições renomadas de ensino, em pós-graduação de segurança, ou seja, é um tema muito sensível, mas que nós aqui da RSM estamos muito antenados. Na semana passada nós já colocamos uma nova ferramenta, a gente está dando mais uma camada de segurança no nosso ambiente, na nossa estrutura, ou seja, é um tema muito importante. E, obviamente, a reforma tributária ela vai trazer uma troca cada vez maior de dados. O que a gente chama de API, né, que é a troca entre sistemas de informações, troca de arquivos. Então, o tema de segurança de cibernética ele vai ser ainda mais importante. Saber a origem de onde está vindo esse dado, garantir a segurança dessa troca de informação. Então, é um tema extremamente sensível. Quando você fala em automação, é um dos temas mais importantes. Quando você automatiza, você conecta pontos, você garantir que aquele dado está vindo de uma origem segura, que ele está trafegando de forma segura, para que você não tenha nenhum bridge, nenhum vazamento de dados. E a gente sabe que hoje o vazamento de dados, ele não só tem o problema da multa em si, mas eu acho que o principal problema é você perder a confiabilidade. É a reputação. E a sua reputação. O manuseio humano ainda, que ele vai ser necessário. A gente teve até recentemente, né, um problema de um bridge que foi ocasionado no sistema financeiro. Isso, todo mundo... por conta de uma pessoa que ela fazia como se fosse ali uma baixa, né, do sistema naquele momento para aumentar a fragilidade. Isso é uma exposição que a gente vai ter pelas conexões em API, e a gente vai precisar sempre refletir sobre como que cada estrutura de conexão ela vai representar uma fragilidade para o sistema financeiro nacional, porque isso pode acontecer, tá? Para o sistema tributário, para o acesso a dados, né, de contribuintes, né, se a gente não vai estar mais exposto a vazamentos na dark web, isso tudo é algo extremamente sensível, e a reforma tributária traz isso sim de preocupação de pano de fundo bem considerável. Exatamente, o split payment é um caso clássico. É um caso enorme que a reforma tributária traz, e que hoje as instituições bancárias elas estão debruçadas sobre isso, porque o split payment, você vai ter toda a transação sendo processada pelas instituições bancárias. Então você imagina, do que hoje você já traz um volume enorme de informação, isso vai ser ainda maior, trafegando muita informação. E como bom exemplo que o Léo trouxe, você tem vários atores, porque às vezes nós imaginamos que os atores são só os grandes bancos. Não, você tem uma série de outros atores que vão para empresas que compram crédito, por exemplo. Exato. As processadoras de cartão, que nem sempre são de meio pagamento, que não são às vezes grandes empresas, existem empresas menores que fazem isso. Então o tema da segurança ele é muito importante. E como o Léo também citou de uma forma muito boa, o componente humano ainda é a maior preocupação, é a maior porta de entrada de ataques. A capacitação, o treinamento ou até a resiliência do seu ambiente
uma coisa que é super antiga, mas que é super importante, que é a segregação de funções. Exato. Não deixar o poder somente numa mão de uma pessoa, Exato. não por má fé daquela pessoa, às vezes por um erro dela, ela causar um problema maior para a empresa. É muito importante que isso seja revisitado e que a reforma tributária vai trazer essa reflexão também. Trazendo de novo sobre segurança e o fator humano, que nós sabemos que é a grande porta de entrada, é importante salientar também que programas a gente tem até dentro da RSM para que a gente continuamente não só capacite, mas dê essa conscientização a toda a nossa equipe com o problema da entrada, né, de uma possível ataque a nós. Né? As áreas de TI e RH, elas trabalham de forma muito próximas nessa capacitação. Na verdade, não é só capacitação, é também na conscientização. Exato, Então, nós obviamente temos ferramentas para que garantam uma segurança, mas você também esbarra em, obviamente, ferramentas em regulamentos e leis sobre a propriedade de dados privados, etc., que tem que ser observados. Então, não é mais uma vez, não é um trabalho de só uma da TI, única só pessoa. da RH, só do setor jurídico. São de várias áreas que trabalham em conjunto para que isso funcione. E existem outros desafios grandes, porque você tem que conscientizar o seu colaborador de como usar a inteligência artificial, por exemplo. Ele não pode jogar o dado de uma empresa, da própria empresa ou de uma empresa terceira no chat GPT, por exemplo, ele está dividindo aquele dado com todo mundo. Exato. Então você tem que ter hoje regramentos, políticas e ferramentas que permitam à empresa dar as ferramentas de melhoria de processo de performance para suas equipes sem que infringam ou sem que tragam riscos cibernéticos para a empresa. Então, é um trabalho complexo, não é um trabalho simples de ser feito, que requer todo esse arcabouço de pessoas trabalhando. Então, você tem o trabalho técnico da TI, você tem o trabalho de conscientização do RH, você tem um trabalho de atualização constante do time jurídico ali, insumando para que tudo aquilo que seja feito esteja dentro dos regulamentos e leis que são preconizados. Então, tudo isso e todo esse conjunto é de suma importância que eles trabalhem de forma orquestrada e de uma forma muito boa, porque você pode, como é um ambiente complexo, fica muito fácil de você tornar o processo ou engessado ou complexo. Então, é importante você ter profissionais capacitados que estão capacitados num ambiente muito complexo, que é o nosso caso aqui. A gente tem uma base enorme de clientes, que a gente tem que cuidar dos dados de todos esses clientes, com dados ultra sensíveis, que vão de dados corporativos a dados de folha de pagamento, dados tributários. Então, a gente tem dados aqui de todas as formas que são tratados assim, que são tratados com muito cuidado e com muito rigor. E é a forma como hoje a gente já vem atuando, já vem há algum tempo. E, como eu falei, hoje a gente consegue, alguns dos nossos clientes viram valor em tudo aquilo que nós estávamos fazendo dentro de casa, e nós passamos a vender esse serviço para auxiliar as empresas nessa jornada, que nem sempre é uma jornada simples. Você tem soluções dos mais diversos tipos e tamanhos para cada empresa, para cada processo, para cada mercado. Eu acho que esse zelo com a informação, né, Felipe, é de suma importância, porque a gente vive essa época de exigência de automação. Então, seja porque está sendo comentado, seja porque as empresas precisam mais de eficiência, seja porque o compliance está muito específico e intenso. Tudo isso faz com que exista essa demanda aí por automação. E aí parte exatamente, vai de encontro com o que o Felipe falou, o zelo que a gente tem com a informação aqui é incrível. Eu acho que a reforma tributária traz um fator a mais de trabalhar esses dados, mas a intenção é trabalhá-los da maneira correta, não só para buscá-los na fonte que traz exatidão e está em compliance com o que a legislação pede, mas também eles estão em compliance com aquilo que a gente tem nas prerrogativas jurídicas.
Eu acho que uma palavra muito importante que você tocou, Felipe, é a compliance, né? Que seria nada mais do que conformidade. Então, a conformidade fiscal, o risco, a segurança, são fatores que realmente estão dentro de um meio ambiente. Então, trouxemos aqui para vocês hoje, ao fim desse episódio de podcast, um pouco um resumo de uma maneira muito sintética de como essas coisas estão literalmente interligadas e o quanto é importante você ter uma estrutura que possa responder a você as suas necessidades. Convido a vocês a participarem dos nossos próximos episódios. Vocês que não têm ou que não tiveram oportunidade de ver os episódios anteriores, entrem em contato aqui ou veja aqui na legenda. Nossos executivos especialistas estão à disposição para tirar alguma dúvida e nós aqui da RSM estamos à disposição e espero vê-los num próximo encontro, num próximo episódio.